Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Araújo, eu faço parte da Igreja Cristã da Família do Butantã já há bastante tempo e atualmente eu colaboro com o Ministério de Ensino junto com o Luiz Espósito e a Amanda, a esposa dele. E hoje, a convite do Paulo Fris, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, daquilo que Deus tem tocado no meu coração, e espero que essa palavra ela seja tão impactante e relevante para vocês como tem sido para a minha vida nesses últimos tempos. Primeiro, eu gostaria de pedir a Deus que trouxesse para a gente discernimento e revelação da vontade dEle e preparasse o nosso coração para receber a sua palavra, amém? E que Deus possa estar tocando no seu coração também, meu irmão, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. O texto específico que eu gostaria de ler com vocês, ele está em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3 até o 8. Eu vou ler para vocês, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? E falou-lhe, aqui é Jesus, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Meus irmãos, Jesus aqui ele fala sobre um homem que a função dele era semear e ele saiu para cumprir as suas tarefas diárias. No que ele estava caminhando carregado de sementes, uma porção das sementes caiu em um tipo de terreno, outra em outro tipo de terreno, outro em outro de terreno e assim por diante. E Jesus ele descreve esses tipos de terreno para a gente. Conforme o texto bíblico fala, algumas caíram ao pé do caminho, outras caíram em pedregais, outras caíram entre espinhos e outras caíram em terra boa. Nesses versículos, Jesus ele fala sobre as características desses terrenos e os efeitos que cada terreno tem sobre as sementes. Então, por exemplo, a semente que ela cai na beira do caminho, ela não penetra na terra, ela fica na superfície, visível para as aves que passavam por ali. As aves vêm e comem aquela semente, ela não tem tempo de penetrar na terra, de ser absorvida e, portanto, ela não cresce, não dá fruto. Um outro tipo de terreno é aquele entre pedregais, onde tinha uma terra bem rasa, a semente consegue penetrar nessa terra que é rasa, e como essa terra ela era rasa, não tinha possibilidade de se criar raiz, essa planta cresceu rapidamente, ela ficou formosa e vindo o sol, como ela não tinha raiz forte, não tinha uma sustentação, não tinha uma fonte de nutrientes forte, ela acabou se secando e acabou morrendo. E depois a outra que cai entre os espinhos. Essa caiu entre os espinhos cresceram, acabaram sufocando ela e ela ficou infrutífera. E por fim tem aquela que caiu em boa terra e essa daí produziu fruto, produziu 100 e outra 60 e outra 30 e assim por diante. E nesse momento, meu irmão, você deve estar se perguntando, e o que eu tenho a ver com o agronegócio? O agronegócio tem sido assunto de muita abordagem nos meios de comunicação. As pessoas têm falado tanto do agronegócio, da importância do agronegócio, e uma coisa é verdade, né? Sem o agronegócio não haveria alimento para boa parte da população mundial. O Brasil tem grande relevância nessa área, mas eu não quero focar nesse aspecto do agronegócio, eu quero focar na plantação em si, né? No aspecto espiritual. O que acontece, meu irmão? Para que você entenda o que essa história tem a ver com você,
é importante você conhecer o que são esses elementos. Jesus ele estava falando com um público de pessoas que estavam acostumadas com pescaria, com agricultura de subsistência. Então a pessoa plantava coisas, hortaliças para ela mesmo comer. Se existisse algum comércio, esse comércio não era tão desenvolvido como hoje, né? Nós temos aí na atualidade. Então essas pessoas elas conheciam muito bem a questão da agricultura, a questão de você plantar e você colher, a importância que a terra tem, a importância que não é só da semente, mas para que exista um fruto do seu trabalho, é importante que a terra também seja apropriada para que aquela semente ela possa se desenvolver. E aí, eu queria, na verdade, explicar para vocês o seguinte, que para que esse texto faça sentido, a gente pode usar como referência a própria Bíblia. Jesus, um pouco mais para frente nesse capítulo, vocês vão verificar, ele mesmo traz a explicação do que seria a semente, do que seriam os tipos de terreno. E eu gostaria de compartilhar com vocês, se a gente puder acompanhar, em Mateus, no capítulo 13 mesmo, a partir do versículo 18 até o 23, eu vou ler para vocês. Jesus ele explicando para os discípulos: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então nessa primeira explicação, quando Jesus ele dá o primeiro exemplo de terreno, você percebe que ele já está trazendo para a gente o que seria a semente e o que seria o terreno. Então ele fala, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então, ouvindo a palavra do reino, a pessoa escuta, ela não entende, ela não processa, ela não capta o que foi falado. Então, a semente é a palavra do reino. Como a pessoa não capta, ela não processa, ela não entende, ela não medita naquela palavra. Então, primeiro ela captou, mas na verdade ela não processou aquela informação, ela não conseguiu entender, ela não conseguiu partir para a próxima etapa, que é discernir, entender o que significa aquela palavra do reino. Então, como ela não entendeu, a semente não penetrou nela, não passou pelo entendimento dela, não trouxe a reflexão, não trouxe à luz o ensinamento de Deus. Então, como a pessoa não compreendeu a palavra, vem o maligno e logo rouba o que foi semeado no seu coração. Esse é o exemplo daquela que está ao pé do caminho. Tem muitas pessoas nessa condição hoje, pessoas que escutam a palavra e não entendem, e vão embora da igreja sem refletir sobre aquilo que foi falado para elas. Hoje nós vivemos num mundo tão dinâmico que as pessoas estão acostumadas a ouvir as conversas e as palavras como se fossem ruídos. Elas não conseguem discernir e entender qual é o significado, elas não conseguem dar significado àquelas palavras que elas estão escutando. Elas sabem o que significam as palavras, mas elas não conseguem conjugar as ideias e transformar aquilo num conceito para a sua vida. Tem muitas pessoas que não conseguem dar interpretação para aquilo que ouvem, e essas pessoas vêm o maligno e rouba aquilo que foi semeado no coração dela. Então, por exemplo, quando você fala posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a pessoa ela não entende a palavra, não entende o significado, o contexto daquilo que Paulo está falando, ela acredita que ela pode todas as coisas, no sentido de que eu vou vencer todas as coisas, eu serei vitorioso em tudo, que não é o sentido que Paulo deu. Paulo lhe deu o sentido de que eu posso passar fome, posso passar frio, posso ter em abundância, posso ter riquezas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ideia de Paulo era isso. Não importa as circunstâncias externas. Qualquer coisa externa que me aflija,
não vai me abalar, porque eu posso todas as coisas em Deus. O que ele está dizendo é, eu sei estar com Deus em qualquer situação que eu enfrente. Partindo para o segundo exemplo aí, aquele que está em pedregais, em Mateus capítulo 13, no versículo 20, fala assim, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, essa pessoa, ela recebeu a palavra com alegria. Ela criou uma simpatia por Jesus. No entendimento dela, Jesus é uma coisa boa, a palavra de Deus é uma coisa boa. Ela recebe com alegria a palavra do reino, que Jesus veio para trazer vida eterna, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E a pessoa entende isso, só que ela tem um problema também. Ela tem um problema de etapa. Ela escutou a palavra, ouviu, compreendeu, recebeu com alegria, só que a palavra não penetrou fundo no coração dela. Ela não entendeu como funciona realmente o negócio. Ela tem uma impressão do que é a palavra de Deus, do que é o reino de Deus. Então, por ela ter essa impressão boa de que Deus é bom e tudo de Deus é bom, ela recebe com alegria. Só que aí tem um problema. Como a palavra de Deus não está enraizada no coração dela, ela não tem um fundamento forte em Cristo Jesus, quando vem a perseguição por causa da palavra, ou seja, quando ela tem que tomar uma decisão difícil na vida dela, quando ela enfrenta um confronto entre o que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, e a decisão que ela tem que tomar na vida dela, e de repente sofrer alguma consequência por ser honesto, por buscar a santidade, por buscar servir a Deus, essa pessoa logo se ofende. Ela fala, poxa, eu já não me alistei para isso. Então, a título de exemplo para vocês, vou falar uma coisa bem rapidinho. Há muito tempo atrás, eu tinha escutado uma história de uma mulher, que é um pouco famosa, que ela escutou falar de Jesus. E na época, por volta dos anos 90, estava muito em moda, muitas pessoas falarem de Jesus e famosos se converterem. Então modelos se convertem, jogadores de futebol se convertem, outras pessoas famosas se convertem. Só que essa mulher, ela mesmo, convertida, frequentando uma igreja evangélica, ela foi convidada para posar nua para uma revista masculina. E ela foi. E aí questionaram ela, mas, poxa, você não vê nenhuma contradição? Você não vê nenhum problema? Não, essa é minha profissão, não tem nada a ver, Deus não liga para a minha profissão. E aí você vê um problema, essa mulher ela começou a receber, no caso, um protesto da igreja que ela ia, das pessoas que frequentavam a igreja, denunciando esse tipo de contradição nela, e ela logo se ofendeu, e aí foi mais fácil mudar de igreja do que se arrepender, do que mudar de caminho. Então esse é um exemplo de uma pessoa que não tem uma raiz forte da palavra de Deus dentro de si, e para ela tá mais fácil, no caso, se ofender, mudar de igreja, achar que as pessoas querem mandar demais nela, e não é isso. Na verdade, nós como cristãos não devemos ficar mandando nas pessoas e dizendo que elas devem ou não devem fazer, mas também nós sabemos que a palavra de Deus ela tem um padrão, e ela serve como padrão para nós. A referência bíblica deve ser a primeira referência na vida do cristão, né? Nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade, vivemos na atualidade, mas existem valores e princípios eternos que não se comprometem. E essa pessoa que não tem a palavra de Deus enraizada no seu coração, muito profunda, ela que recebeu Jesus com tanta alegria, porque Jesus deu paz, deu tranquilidade para ela, no momento que ela teve que decidir entre Jesus e, no caso, ganhar dinheiro com a atividade dela, que não era tão cristã, na verdade não era cristã, ela decidiu seguir com a atividade dela e logo se ofendeu pelo fato de, a igreja vai querer se meter nisso? E não é questão da igreja querer se meter, isso aí é o padrão bíblico, né?
Esse é um dos exemplos. E agora a gente vai para o terceiro exemplo de terreno, que é aquela que caiu entre os espinhos. E aí Jesus ele explica. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Bom, aqui, no caso desse terceiro terreno, olha só, a pessoa ouve a palavra. Ela ouve, ela recebe a palavra. Mas os cuidados desse mundo impedem que a palavra gere transformação dentro dela. Impedem que a palavra gere frutos dentro dela. A palavra de Deus ela é poderosa. Como fala em Hebreus 4, ela é viva e eficaz, mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes, capaz de penetrar as divisões da alma e do espírito e de trazer discernimento para nós entre o bem e o mal. A palavra de Deus ela tem esse poder. Ela tem o poder de trazer para nós discernimento, trazer luz, trazer a verdade para nós. E a pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo sufocam ela, não permitem que a palavra de Deus gere fruto. E nesse sentido, eu posso dizer, dar para vocês como exemplo, uma história muito conhecida da própria Bíblia, do jovem rico. O jovem rico, para quem não sabe, era um jovem que ele era muito zeloso da lei, cumpridor da lei, e ele perguntou para Jesus, Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Esse jovem, ele era um jovem que cumpria todo o checklist. Então, ele chegava lá, via os requisitos da lei e ele falava, não, vou cumprir todos esses porque eu sou bom, porque eu quero agradar a Deus. E ok, ele foi para Jesus e perguntou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou, quais são os mandamentos? Ama a Deus acima de todas as coisas, ama teu próximo como ti mesmo, honra teu pai e tua mãe. Não, eu tenho cumprido todos esses mandamentos. E Jesus falou, ok. Então vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. E aí aquele jovem foi embora triste. Ele foi embora triste porque nesse momento a palavra de Deus estava penetrando no coração dele, foi sufocada pela sedução das riquezas. Ele tinha muitas posses. Ele era apegado a elas. Apesar dele ser um bom religioso e cumprir todo o rigor da lei, a palavra de Deus, a transformação que Deus tinha para a vida dele, a mensagem de Deus para a vida dele, acabou sendo sufocada por todo o amor que ele tinha pelas suas posses, pelas suas riquezas. E meus irmãos, sempre que eu tenho a possibilidade de trazer uma palavra, eu procuro sempre esclarecer. Essa palavra não tem intenção nenhuma de impor constrangimento sobre qualquer pessoa. A palavra de Deus ela é poderosa para revelar em nós aquilo que não está em conformidade com a vontade de Deus. Assim, o que Deus espera de nós é que nós sejamos aperfeiçoados, lavados e transformados no nosso entendimento, renovados no nosso entendimento por meio da palavra de Deus. Então, de repente, se eu estou falando algo aqui para você que te incomoda, eu peço que reflita e busque de Deus. Busque de Deus reparar a sua vida, reparar o seu coração. Busque a transformação direta de Deus. Muitas vezes a gente se julga, nós nos julgamos muito capazes, santos, comprometidos com Deus, e conforme nós vamos ouvindo algumas palavras, fazemos nossas orações, lemos a Bíblia, nós às vezes nos confrontamos com as nossas misérias. Nós somos homens, somos falhos, somos pessoas que necessitam da misericórdia de Deus. Então faça uso da misericórdia de Deus. Se existe algum espinho na sua vida, sufocando a palavra de Deus, impedindo que ela frutifique, impedindo que ela gere frutos de justiça, que ela gere os frutos do Espírito Santo também, a longanimidade, a paz, a mansidão, a temperança, a fé, o amor caridoso. Se existe algum espinho que tem sufocado a palavra de Deus, meu irmão, pode esses espinhos, arranque esses espinhos da sua vida, peça para Deus revelá-los, porque é importante que você tenha o seu coração limpo, para que a palavra de Deus ela possa ser gerada em você.
A Bíblia fala também, Jesus ele fala que o reino de Deus ele é mais ou menos como o grão de mostarda, que quando ele começa pequenininho, é a menor das sementes, mas quando cresce é uma das maiores das hortaliças e cresce como uma árvore frondosa. Então é importante que você entenda que a nossa vida ela é cheia de processos. Jesus, na maioria das parábolas que ele traz para a gente, ele fala sobre processos e etapas que são seguidas. Então primeiro cai a semente, você ouve a palavra de Deus, depois essa semente ela começa a gerar um resultado no seu coração, que é a terra, e ela começa a receber os nutrientes e se desenvolver dentro de você. Então é importante que você tenha o seu coração preparado. E aí, meus irmãos, eu queria falar agora com vocês da boa terra. A boa terra não precisa explicar muito. Mas só para a gente finalizar aqui, o que Jesus falou é o seguinte: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro a 30. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Nós fomos chamados, Jesus ele fala, eu sou a videira e todo galho que em mim não dá fruto será cortado e lançado fora, mas todo aquele que dá fruto será limpo para que dê mais fruto. E aí Jesus ele ainda explica para os discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar a nossa vida, desde que nós nos preocupemos em entender, nós nos preocupemos em deixar ela criar raiz profunda no nosso coração e terceiro, não deixar que os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas nos impeçam de ser frutíferos para Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas têm focado, na verdade, acho que desde os princípios dos tempos, as pessoas sempre focam muito na sua busca pela felicidade, na busca pela sua autorrealização. E meus irmãos, tem pessoas que têm continuado vazias, elas se dedicam tanto a si mesmas, ao seu desenvolvimento, e continuam vazias, continuam cheio de questionamentos e angústias e medos e preocupações por não terem as respostas que Deus tem para elas, porque elas não permitem que Deus fale através da sua palavra. Então, o meu desejo para você e para todos os irmãos e para a minha vida é que nós tenhamos no nosso terreno o nosso coração livre, o nosso coração apto para receber a palavra de Deus e deixar ela frutificar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar junto e que a gente possa que nós possamos nos encontrar mais vezes. Deus abençoe. Tchau, tchau.